Muito bem, vamos lá pessoal, boa noite, tudo bem? Me chamo Vanderlei e eu sou acadêmico de matemática. Então aqui a gente vai explicar um pouco sobre como é usado na engenharia, especificamente em duas matérias específicas da engenharia, que é Mecânica Fluidos e aqui na mecânica aplicada. O interessante aqui é a gente saber que a gente teve um contato com dois engenheiros, um engenheiro Calel, que trabalha especificamente com a mecânica aplicada, né? E o engenheiro Renan, que ele trabalha com a mecânica do fluido. Na verdade, na engenharia chama fluido. Então aqui a gente sobe o princípio básico para a gente aprender como que a gente trabalha, como que eles trabalham os números irracionais, né? A gente pegou aqui três números irracionais aqui, né? Então a gente pegou raiz de 2, que é um número irracional, a gente pegou o π, que é um número irracional, e o 3, a raiz de 3, que é um número irracional. O número irracional é aquele número que é fracionado, que não dá para colocar em fração, né? Então assim, observe que após a casa decimal, após a vírgula, eles não se repetem entre si. Então assim, o que é importante que a gente aprender? Que na engenharia, o engenheiro da mecânica aplicada, aqui, ele trabalha com corte e dobra de chapa, né? E você observa que a chapa sempre vai ser no formato retangular ou quadrado. Então, quando ele vai usar esse corte da chapa, então o cálculo sempre que ele vai traçar essa linha, né? Para fazer a medição. E essa medição a gente sabe que aqui é divisão de dois triângulos retângulos, e aonde a parte maior que é o centro da chapa, ele coloca sempre a raiz de 2, que é esse valor aqui, ó. E também quando ele vai trabalhar com o formato de chapa cilíndrica, né? Então o formato da chapa cilíndrica aqui é o formato do círculo, e a gente sabe que o formato do círculo é 2 raios, né? Então é um raio somado com outro raio, que é a dimensão da circunferência, que justamente é esse π, ó, é o π. E quem é o π, né? O π é 2 vezes o raio, que é raio vezes raio, é r, que é o raio ao quadrado. Então, e a gente quando encontra o π, quando ele vai somar e no cálculo que eles fazem lá para fazer o corte na máquina, ele vai colocar na máquina lá, eles sempre usam essa forma, porque o software que eles usam, que é o SolidWorks, ele já está pronto para receber esses valores, né? Mas o importante é observar que na engenharia a gente sempre se aproxima, o engenheiro sempre busca aproximar a exatidão, próximo da exatidão. Então, por isso que na engenharia e o próprio sistema aqui, o próprio software, ele já pede que se coloque, né, que se use esses números irracionais, e deve ser trabalhado com as casas decimais apenas duas casas decimais depois da vírgula, para ter uma exatidão melhor, para que o cálculo chegue o mais aproximados possível, né? Então, a gente trabalha sempre na engenharia com no máximo, até a segunda casa decimal. Então, é o que nós vamos fazer aqui. Então, vamos deixar sempre até a segunda casa decimal, né? Quando tem uma casa decimal próximo de 5, arredonda para 5.
Quando tem uma casa decimal menor que 5, arredonda para 4, mas sempre ou para a próxima casa anterior. Maior que 5, a casa da frente. Sempre trabalhando com no máximo 2 casas decimais para facilitar o cálculo. Também que o sistema pede que se coloque sempre com 2 casas decimais. Aqui nós vamos explicar um pouco sobre o que está acontecendo aqui, né? Isso aqui é um cálculo básico da mecânica do fluido, também trabalhado pelo engenheiro Renan, e explicou aqui para nós o cálculo da vazão e da pressão. Nesse cálculo aqui, onde a gente está fazendo aqui um bombeamento de fluido, e esse fluido é água. Então, aqui é um cano, é um tubo que também é cilíndrico. Ó. Se você pegar, você vê que é um tubo cilíndrico, e o cilindro, a gente sabe que é raio ao quadrado, que é o valor de π, também um número irracional. Então, aqui está passando um fluido, e quanto menor na ponta, o raio vai aumentar a pressão interna do cano, o meu volume de água vai ser maior, ou essa água vai ser ejetada para mais longe, com maior força, porque aqui tem um cano com diâmetro maior e vai se reduzir, e aqui dentro tem uma resistência mecânica dessa água saindo. Por isso é que quando o rapaz lá que vai colocar a torneira lá em casa, essa torneirinha aqui, e aí eu peço para que ele coloque uma água no meu chuveiro com uma força maior, o que é que ele vai fazer? Ele vai reduzir esse cano, nada mais, nada menos do que ele está reduzindo, quando ele está reduzindo esse diâmetro para a força ser maior da água. Se ele aumentar o diâmetro do cano, a força vai ser menor. Eu vou ter um volume maior, porém a força vai ser menor. Esse é o cálculo que o engenheiro ele trata e trabalha para que essa água, o bombeamento de água, seja de acordo com o que a pessoa que está recebendo esse projeto, o dono do projeto lá, ele aceita. Ele faz aqui, ele usa na mecânica do fluido para aumentar o gráfico da vazão e da pressão, ele usa a I/3, que também é um número irracional. Então, basicamente é isso. A gente trabalhou com 2 modelos aqui de como se trabalhar e aonde se aplica na engenharia, no líquido, né, no fluido, que eles chamam na engenharia, não é líquido, fluido. E aqui a gente trabalhou no sólido, que é a chapa de ácido, ferro, né, que depende do tipo de chapa que ele queira, de alumínio, vários outros produtos que dá para fabricar chapa. Então, basicamente é isso. A gente está explicando aqui para vocês como se aplica e da onde surgiu. Então, obrigado, e que vocês possam aprender mais nesse contexto. Então, agora a gente vai ficar com a parte da explicação do engenheiro Kalel, onde ele é responsável técnico na empresa onde ele trabalha, que é responsável pela área de mecânica aplicada, né? O corte e dobra de chapa ali, onde eles têm os projetos deles. Então ele é o responsável, e a gente vai ficar com a explicação dele. E aqui, se eu quiser saber essa medida, é só eu clicar aqui, ele já me dá a medida 28. Entendeu? Então, seria a abertura, no caso. A hipotenusa, né? Que você falou aqui, por exemplo, o sólido ele funciona assim. Quando a linha está azul, quer dizer que eu consigo, ela não tem medida. Tá vendo? Eu consigo pegar e arrastar para qualquer lugar. Não tem medida ela. Se eu coloco uma medida nela, ela fica preta.
Aí por que não ficou preto ainda? Porque ela ainda consegue mexer aqui, ó. Na altura dela não mexe mais, porque eu já coloquei a altura, mas eu posso fazer isso aqui. Aí eu vou lá e coloco que aqui vale 15. Ficou preto. Tudo preto, porque eu não consigo mais mexer aqui. Não tem mais liberdade para eu já dei as 2 medidas que ele precisa. A hipotenusa é uma consequência dos 2 catetos, né? Então eu clico aqui, ele já vai me dar que é 25. Que virou, é uma base de um triângulo 3, 4, 5, né? 15, 20 e 25. E se eu quiser o ângulo, eu bato aqui, ele já vai me dar o ângulo aqui. Ou da mesma coisa que eu fizer aqui, né? Então por isso que na prática eu não calculo, né? Porque aqui já me resolve tudo já. Do mesmo jeito eu posso pegar só essa medida aqui do 15 e bater um ângulo aqui. Vou botar aqui em cima aqui. E falar que aqui é 30 graus. Ele já travou o desenho. Eu não preciso dar mais nenhuma medida para ele, porque ele já tem todas as medidas que ele precisa. Só o ângulo e essa base. Se eu quiser saber, eu clico aqui, ele já me fala qual que é a medida deles. Aí se eu quiser fabricar a peça, eu vou extrudar ela aqui, vou falar que ela mede 3 milímetros. Pronto. Está aqui minha peça em 3D. Daqui eu posso mandar ela para cortar na máquina de corte. Posso colocar ela numa prancha, pedir para alguém fabricar, né? Mesma coisa se eu quiser fazer um eixo. Se quiser fazer um eixo de uma máquina, por exemplo. Eu posso vir aqui e falar que eu vou fazer um encosto aqui assim. Beleza, vou falar, bom, aqui esse eixo aqui vai ter 30 centímetros, tá tudo em milímetro aqui, tá? Vai ser 300 milímetros. Aí aqui eu vou encaixar ele numa parte que tem 30 milímetros. Aqui é um encosto, eu vou deixar 10 milímetros. Aqui ele vai ter 1 polegada, só que eu estou fazendo ele por revolução. O que é revolução? Eu faço da metade do centro para fora. Então se é 1 polegada, aqui vai ter meia polegada, que no caso é 12,7. Aí eu vou fazer um encosto de 2 milímetros. E aqui é onde vai ser para, sei lá, uma outra parte aqui, eu vou deixar ele com 15. Aí eu vou lá e faço a revolução nele. Criou um eixo. As medidas que eu pedi. Entendeu? Isso é basicamente meu problema. Entendi. Acho que eu usei para fazer um desenho um pouco maior, né? Deixa eu abrir aqui, ó. Tem o subsolador que eles estão fabricando ali, que é essa máquina aqui. Essa máquina está sendo fabricada aqui. Está sendo fabricada ali. É um conjunto de diversas peças, todas desenhadas aqui. Aí onde vai calandra aqui, por exemplo? Esse tambor aqui. Certo. Eu vou fazer essa calandra aqui, né? Eu preciso ou cortar ele na mão e calcular ele na mão, sabendo que ele tem, acho que é 50 centímetros. Não, 45 centímetros de diâmetro, né? Mas o programa ele deixa você fazer as coisas de um jeito bem tranquilo. Por exemplo, assim, eu posso vir aqui e planificar isso aqui. Então eu nem preciso calcular, ele calcula para mim. Ele já me dá a chapa estendida aqui, ó. O plano. Já me dá o plano. Eu vou lá, bato o treino aqui, eu sei que isso aqui mede 1.392 milímetros. Né? Então já sai tudo meio mastigado, né? Lógico, se você não sabe a teoria, você se ferra, né? Tem que saber teoria, não é porque o programa faz para você que você não vai saber de onde veio aquela informação, né? Senão você pode cometer bastante engano. A pessoa que trabalha sem saber alguma coisa, assim, o que ela está fazendo com o software, ela está ferrada.
software faz muita coisa, mas tem que saber de onde veio. Tem que saber. Então, pessoal, agora a gente vai ficar com a parte do engenheiro Renan, engenheiro civil responsável, a empresa onde ele trabalha é responsável técnico pelo dimensionamento e bombeamento dos fluidos lá, né, da água onde precisa ser bombeado. Então ele que faz esse projeto aí, né, é o responsável técnico. Renan, nós estamos trabalhando com a questão dos números irracionais. Eu acho que dentro da engenharia a gente gostaria de saber onde você encontra ou você trabalha com esse tipo de número. Então, se você tiver alguma coisa que você lembra assim, que você utiliza no seu dia a dia, na prática, como seria, em qual momento que você utilizaria? Bom dia. Normalmente, o uso de números irracionais é normalmente para calcular o volume de alguns sólidos, né? Na engenharia, num projeto hidrossanitário, para a gente calcular o volume de um boiler que vai aquecer a água nos pontos de hidráulico, é usado a fórmula do πr² vezes H, que é o volume do boiler. E sempre que tiver algum volume cilindro ou tiver que calcular a área de um círculo, vai usar esse π, que é o número irracional. Então, assim, na prática, na engenharia, nos projetos hidrossanitários, é importante ter esses números racionais para dar um valor mais preciso, né,